Bom dia a todos e a todas. Mais uma vez nós estamos aqui com o nosso programa No Limite da Fé. E quem fala com você mais uma vez é o evangelista Márcio Martins. E nós estamos iniciando hoje, conforme combinado, a segunda, e eu ainda estou pensando, dependendo como Deus trabalhar nesse vídeo, nós talvez teremos a terceira, mas vamos para a segunda parte da história do nosso grande amigo José. E como a gente havia parado no outro vídeo, José, ele acaba de ser preso. Então José se familiariza, vira amigo do carcereiro, e mais uma vez Deus começa a trabalhar na vida de José, e Deus faz com que José tenha graça na vista do carcereiro, do chefe da carceragem. E o carcereiro põe muitas atribuições para José, para que ele possa auxiliá-lo na carceragem. E conta a Escritura Sagrada que num determinado momento são trazidos, dois funcionários diretos de Faraó, o copeiro e o padeiro. Queria só dar uma parada para a gente falar um assunto muito importante em relação a essa palavra. A história de José, o Márcio falando para você, ao meu ver, ela abrange dois momentos, ou na verdade três momentos. A primeira são as coisas do dia a dia, a vida natural de José, mesmo ele sendo um garoto, que Deus visitava ele através de sonhos. Mas eu quero dizer para você que a primeira parte da história de José, até ele ser preso, o único relato espiritual que se tem em relação à vida dele, no aspecto geral, é no início, quando ele sonha. E ele traz essa revelação para a sua família. E a princípio causa grande estranheza. E essa segunda parte, o José profeta, o José da revelação, começa a aflorar o ministério poderoso de Deus na vida de José. E eu fiz essa parada para alertar você de uma coisa muito importante. Eu não sei qual é o dom que Deus derramou sobre a tua vida. Eu não sei qual é a parte que Deus tem intimidade com você nas coisas e na obra dele. A única coisa que eu vou dizer para você, que a obra que Deus iniciou na tua vida, ninguém para. Ministério não para, pastor não para, pessoas não param, seus familiares não te pararão, porque a obra não é tua. E se Deus necessitar de você como instrumento, é você que Ele vai utilizar. É a tua linguagem, é o teu jeito, é a tua peculiaridade. Em algum lugar, em algum momento, Deus vai te chamar na graça para que você venha realizar essa grande obra. José, talvez até esses momentos, José já não estava mais, como eu posso falar, talvez ele tinha até começado a desacreditar. Se você começar a parar e pensar friamente na situação que ele se encontra agora, porque um rapaz que tinha sido preso, aí depois foi caluniado,
e agora se encontra preso e humilhado dentro de um lugar. E se as prisões atuais nossas já não têm dignidade nenhuma, e aí você imagina as prisões daquela época. Então eu quero trazer você para uma reflexão, para você compreender. Eu entendo que a primeira parte de José, ela abrange a vida cotidiana, quem era, a vida normal. Essa segunda parte, a partir dessa prisão, o José, homem de Deus, começa a aflorar. Eu quero dizer para você que às vezes as circunstâncias da vida, o sofrimento, a dor, ela tem dois pontos de vista em muitas pessoas. Ou ela vai resgatar de você o que você tem de melhor, ou ela vai resgatar de você o que você tem de pior. Só que a escolha, ela é totalmente nossa. A escolha não é do teu amigo, não é do seu familiar, a escolha é totalmente nossa, a escolha. José, ele tinha uma escolha, se ele quisesse ali ficar arrumando problema na prisão, que como você viu para trás, algumas coisas ele causou, mas muitas ele não causou. E mesmo assim, ele optou em continuar fazendo a coisa certa. Ele continuou optando em ajudar, ele continuou optando em fazer o bem. Tanto é que logo quando ele entrou, o carcereiro mor e o carcereiro chefe da carceragem já percebeu. Ele falou: esse cara é legal, meu. Ele é um cara bacana. Ele merece minha confiança. E a história de José, ela tem um fato muito interessante. Independente o que as pessoas apontaram você, ou independente o que as pessoas apontam você, eu quero dizer que é uma interpretação do homem contra a tua vida, e é outra interpretação de Deus a respeito da tua vida. Quando as pessoas olham para você e menosprezam você como pessoa, Deus coloca você como governador, Deus põe você como pastor, como obreiro, porque a avaliação do homem, ela não tem consonância com a avaliação de Deus. Deus, ele é muito superior, ele olha você lá no seu íntimo. Tem pessoas que têm a cara muito bonitinha, falam muito bem, se expressam muito bem, e você olha no dia a dia e você vê onde estava o Deus dentro dela. Não adianta, nós podemos colocar a capa que a gente quiser colocar. Quando você estiver numa situação muito delicada, é a parte mais forte sua que vai aflorar. É a parte mais evidente sua que vai aflorar. Nós saímos de dentro da nossa caixa nos momentos mais complexos, e aí a gente mostra a nossa cara, e todo mundo tem o seu dia de mostrar. Agora esse José, ele entra dentro do lugar. Eu quero dizer para você que, assim como eu já disse ainda agora, você pode estar passando uma situação muito complexa hoje, nesse dia. E Deus preparou você para você ouvir essa palavra. Nós não podíamos entrar na história de José e trazer ele como uma pessoa perfeita para você, cheia de qualidades, todo engrandecido, que você não ia compreender que José, ele é igual a você, ele é igual a mim. Um homem cheio de problema, cheio de erro, mas independente, Deus, ele faz cumprir a obra dele, porque o plano de Deus, ele está acima do nosso plano.
José, ele muito atento, um cara pronto, e ele entra na cadeia e ele observa que tem 2 homens dentro da carceragem atribulados, preocupados. E eu vou até parar e dar mais uma ênfase aqui, porque eu vi poucas pessoas falarem sobre os 2. Eu queria que nós olhamos para os grandes profetas, para os homens de Deus, e os coparticipantes desse enredo, dessa história. Muitas vezes nós colocamos eles, passamos por eles para tirar o foco e firmar o foco no nosso ator principal, que é José. Mas eu quero que você pare por um momento e quero trazer você não só a parte espiritual, mas a parte da humanidade. Nós estamos com 3 pessoas ali que estão participando desse enredo, 4 com o chefe da carceragem. E com certeza tinha outras pessoas presas ali. E eu quero dizer para você que em um determinado momento, aqueles 2 homens que falharam, que conta a história no capítulo 40 em diante, que esses 2 homens, eles afrontaram Faraó. E quando uma pessoa afronta uma autoridade, existe uma resposta direta. Eu não sei se você vai estar certo ou você vai estar errado, quem vai saber é o momento ali. Mas a priori, aqueles 2 homens, eles estavam errados. Ou eles foram compreendidos como errados e foram presos. E nessa prisão, eles ficam angustiados na alma. E começa a bater o terror neles, porque eles começam a pensar na possibilidade de perder a vida. Eles começam a pensar na possibilidade de sofrer um dano muito mais sério do que a ação no momento que eles tiveram contra Faraó poderia causar. Talvez não foi calculado a hora da ação. E eu já falei isso na primeira parte dessa palavra. E se Deus está me incomodando, eu vou repetir para frisar na tua cabeça. Toma cuidado nas suas atitudes impensadas, mal calculadas, para depois você não ter que voltar arrumando tudo que você fez. E José começa a observar aqueles 2 homens desesperados, atribulados, apavorados dentro da cadeia. E ainda para acabar de ajudar, Deus, ele precisava perpetuar a história de José. E que através da história desse homem de Deus, o povo de Deus fosse amparado no momento de dificuldade. Vou dar mais uma parada aqui. Às vezes, Deus prepara as situações para nós, para que a gente às vezes não venha nos abençoar. E às vezes as situações são situações mais complexas possíveis e às vezes elas não são boas. Mas Deus nos coloca em lugares e leva você para alguns lugares. Talvez você possa até ouvir essa mensagem que eu vou trazer para você hoje. Você pode estar no hospital. Você pode estar num leito muito complicado. Você é homem, você é mulher. Eu quero dizer para você que você é José. E aí a sua carceragem. Observe as pessoas que estão aí com você. Tem o Espírito Santo dentro de você. Independente da situação que você vê, está aí dentro desse lugar. Eu não sei se é numa carceragem mesmo de verdade, eu não sei se é no hospital. Eu não sei se é uma prisão de alma que você está sentindo hoje. Você é o José da tua vida. Você que vai optar quem você é no meio dessa prisão. Ou levantar a cabeça
e ir para cima do problema e resolvê-lo e mudar a tua história, ou falar desse grande Deus para essas pessoas que estão perto de você. Nos momentos de adversidade é que nós mostramos quem realmente nós somos. E José começa a observar o desespero. E esses homens falam, olha, José fala, o que está acontecendo com vocês? Eles falam, olha, nós tivemos sonhos. E não há quem nos interprete. E esse sonho tem nos atribulado, tem nos preocupado. E José, ele falando com o copeiro e com o padeiro, ele vai e pergunta para o copeiro, qual que é o seu sonho? E ele ainda, José, ele era um cara humilde. Porque quando o homem pergunta para ele, não há quem interprete, ele não faz igual muitas pessoas que eu já vi fazer, ou pessoas que a gente conhece, ou até que você conheça. Eu sou profeta de Deus. As revelações do mundo, vem que eu vou revelar para você. A maior revelação para um homem de Deus e uma mulher de Deus está contida aqui, na palavra de Deus. Essa é a maior revelação que nós podemos ter. É a revelação pura do céu. Não fique correndo atrás de igreja, atrás de revelação, não. Ou atrás de pessoas que vão revelar. Dobre o teu joelho, que Deus vai revelar para você diretamente. E esse José, ele ouve as palavras daquele copeiro. E o copeiro começa a relatar o sonho. Ele fala, olha, eu tive um sonho. Eu estava sonhando com uma videira, que para você que não conhece, é a árvore da uva, né? E não é nem uma árvore, é como se fosse uma trepadeira, um pé de uva, né? E essa videira, assim disse o copeiro para ele, que saiu 3 ramos de dentro dessa videira. E nesses ramos saía uma flor, e dessa flor saíam os cachos de uva. E ele estava com o copo de Faraó na mão, e ele pegava essas uvas, espremia no copo de Faraó e dava para ele. E o mais interessante, aí José, ele já interpreta, Deus dá a interpretação para ele na hora. Aí José fala para ele, olha, é o seguinte, esses 3 ramos que saem dessa vide, esses 3 ramos que saem lá de dentro, são 3 dias, e Faraó vai levantar a tua cabeça, e a forma como você entregou a parte do copo, ele vai restituir o teu cargo novamente. E como era o costume, quando o rei ele honrava alguém, era um costume do Deus, do regente daquela época, do faraó, entregar o copo dele na mão de quem ele estava honrando. E Deus revelou para José, olha, e Deus vai te honrar. Vou dar mais uma parada aqui. A fé em Deus, em muitas ou na maioria das circunstâncias, ou em todas, eu vou falar em todas as circunstâncias, que é a coisa mais certa, para não dar dúvida, é sim e não, é como você crê. Eu sempre falo isso também em muitas mensagens minhas. Jesus, quando ele curava, quando ele fazia algum milagre, ele perguntava para a pessoa, você crê que eu posso fazer isso? Você crê que eu posso te tirar desse sufoco? Automaticamente, o copeiro creu no coração dele. Ou até, ainda vou ser mais sincero com você, a palavra ela não relata que ele creu, mas a gente percebe pela forma como a história vai discorrer,
em relação aos acontecimentos, e você vai compreender à frente. Mesmo com medo, mesmo preocupado, continua. Mesmo temendo no coração, vai em frente. Vai pela fé, creia. E aí, olha para você entender como é o crer, e aí nós vamos diferenciar um do outro. Às vezes nós precisamos confessar os nossos pecados uns para os outros, para que o nosso fardo venha diminuir e para que a gente possa ganhar campo de visão. O padeiro era o padeiro e o copeiro que estavam presos, contando as histórias, os seus sonhos. O copeiro, ele foi direto no homem de Deus e contou para ele contou para o homem de Deus o sonho. O padeiro esperou, depois que ele viu a conclusão, ele foi pelo milagre, ele foi pela realização. A fé é você não ver aquilo e você ir para cima e fazer, e você não é você esperar para ver se vai dar certo. É isso que diferenciou um do outro, o posicionamento de fé. O padeiro só foi atrás depois que ele viu que o que José falou para o copeiro foi legal. Isso não é movimentação de fé, isso é salvar o pescoço. Isso é tentar ver o que poderia ser feito. Olha, eu acho que ele pode me dar uma resposta. Não que às vezes Deus não é misericordioso, porque até a revelação Deus deu para ele, porque eles estavam selados já para que fosse acontecer aquilo. E aí o padeiro vai e conta o sonho para ele. Ele falou: olha, eu sonhei com 3 cestos brancos, e no cesto mais alto tinha todos os manjares do rei, e todas as obras de um padeiro estavam ali dentro, no cesto mais alto. E viam as aves do céu e comiam, e esses cestos estavam sobre a minha cabeça, e nesse cesto mais alto as aves do céu vinham e comiam as coisas desse cesto. E Deus deu a revelação para José na hora. E eu quero dizer para você uma coisa. Teve um determinado tempo na minha vida que eu busquei muito a Deus. E nessa minha busca para conhecer esse Deus Todo-Poderoso, eu fiz um pedido a Deus. Que eu olhava para as pessoas que tinham os dons espirituais, eu olhava para as pessoas que manifestavam os dons espirituais, e eles existem, são reais, e você tem que ter sabedoria no pedir. Porque os dons espirituais, eles vão falar, eles vão te instruir e vão alcançar você, porque faz parte das coisas de Deus. Eles vão te mostrar anjos, eles vão te abrir as visões, eles vão falar na tua boca as coisas mais lindas, porque você é um homem de Deus e uma mulher de Deus. Mas os dons de Deus, eles vão fazer você falar as coisas mais duras que tem para algumas pessoas. Não por ser arrogante, grosso, ignorante com os teus súditos, com as pessoas que trabalham com você na obra de Deus, com os seus auxiliares. Você não precisa tratar ninguém mal. Mas você vai falar coisas que talvez eles não gostariam de ouvir. E eu quero dizer para você que quando você ora pedindo um dom, assim como eu pedi, eu queria ver, eu queria ter dom de visão, você não vai ver só anjo, não. Você vai ver os caídos também. E talvez na hora que você for proferir alguma palavra, não vai ser casa e não vai ser carro, não.
talvez vai ser a palavra que Ezequias ouviu: prepara a tua casa, prepara a tua casa, que você vai morrer. E José, ele entra nesse parâmetro com o copeiro, com o padeiro. Ele fala os 3 cestos, são 3 dias. E dentre 3 dias, Faraó vai levantar a tua cabeça e vai te pendurar no madeiro, e vai te enforcar e vai te matar. E as aves do céu vão comer a tua carne. E depois, e nesses 3 dias, a palavra do homem de Deus, José de Deus. José inicia o grande ministério das revelações. O grande ministério das revelações. Faraó faz uma festa comemorando o seu aniversário, o seu dia de nascimento. E lá está, na presença de todos os seus súditos, o copeiro e o padeiro. Conta a Escritura Sagrada que nesse mesmo momento, Faraó levantou o copo no sinal de escolha quem ele ia matar. Para ser mais sincero para você entender. E sucedeu assim como José havia revelado para eles. Faraó entrega o copo na mão do copeiro como sinal de honra. O copeiro é levantado e recolocado aonde ele estava trabalhando. E conta a história que o padeiro foi enforcado e as aves do céu comeram a mesma carne dele. A parte de José, essa parte desse livro, ele começa a mostrar a vida espiritual do homem de Deus, que não é brincadeira. Nós estamos falando de um homem que Deus está trabalhando na vida dele, encarcerado. Eu falo para você que não importa aonde você esteja, você pode estar encarcerado hoje, numa prisão espiritual, numa prisão normal. Você pode estar encarcerado familiarmente falando, você pode estar encarcerado no seu trabalho, você pode estar encarcerado em qualquer lugar. Que as prisões, elas são espirituais. E a ideia das prisões é ferir a tua alma, é criar marcas subjetivas dentro de nós, marcas que ninguém vai ver, marcas que só você vai sentir as dores, ninguém vai compreender porque as pessoas não vão viver a sua história. Só que independente do lugar onde você esteja, que a bandeira de Cristo esteja dentro de você, que as pessoas não tenham voz para te calar ou para mudar a história que Cristo tem dentro de você. Porque em cada um Deus escreve a história de uma maneira. José está encarcerado, e aí, no momento que José deu a primeira revelação para o copeiro, quando eles estavam na cadeia, José fala para ele a seguinte coisa: olha, não se esqueça de mim quando você se der bem, e você vai se dar bem. E você sabe, nós conhecemos os nossos amigos e as pessoas que realmente nos amam quando você está só. Quando você está só, aí você conhece, aí você vai entender quem é realmente o seu grande amigo. Aquele amigo que, quando não tem ninguém perto de você,
vem aquela voz e fala assim: continua. Vem uma paz na tua alma que você não sabe, não tinha razão para aquela paz vir. Você vai conseguir. Esse amigo, minha amiga, meu amigo, é Jesus. A obra que Deus iniciou na tua vida, ninguém para. Independente aonde você esteja ou como você esteja nesse dia, esse Cristo, Ele não vai te abandonar. Se Ele te levantou como obreiro, como obreira, essa obra vai se cumprir. Você pode estar se sentindo encarcerada, derrotada, derrotado, encarcerado, encarcerado. A obra que Ele começou na tua vida, Ele vai cumprir. Busca um concerto com esse Deus hoje. Busca a sinceridade com esse Deus hoje. Reata. Aperta o botão aí do mundo espiritual na tua vida. Lembra de tudo que Ele fez para você. Lembra do que Ele falou para você, só para você, ninguém sabe. Muda. E conta a história que rapidinho, coisa simples. Teve uma determinada situação e tinha um sonho, frequentemente começou a incomodar a vida de Faraó. E esse sonho começou a perturbar Faraó no seu íntimo. E Faraó começou a sonhar o seguinte sonho: que ele estava perto do rio e saíam do rio 7 vacas bem gordas e viçosas. E elas pastando na frente dele, ao mesmo tempo apareciam 7 vacas feias e magras. E essas vacas vinham e comiam essas vacas gordas. E conta que elas comiam, mas ninguém percebia que elas estavam ali, elas comiam. E começou a perturbar esses sonhos. Daqui a pouco o Faraó teve outro sonho, que tinham 7 espigas bonitas e viçosas. Aí daqui a pouco apareciam 7 espigas queimadas e feias, e essas espigas comiam as 7 que tinham boa aparência. E aquilo começou a perturbar o coração de Faraó. E era hábito e costume na maioria dos reinos, e esse que eu acho mais interessante nos dias de hoje, você que não valoriza e não acredita no mundo espiritual, você que não valoriza ou acha que não é necessário ter um homem de Deus, ter uma mulher de Deus orando pela tua vida, ou buscando por você. Desde a antiguidade, as pessoas nunca desacreditaram no mundo espiritual. Desde a antiguidade, as pessoas sabem que existe um poder acima de todos os poderes. E cada um dá a sua nomenclatura. Mas eu falo para você, esse poder é o nosso Deus, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Esse é o poder. E eu vou dizer para você, Deus, quando Ele te dá uma arma espiritual, amigo, amiga, pode ficar em paz. Ele vai te usar. Que muita gente jogue você no banco, que muita gente coloque você na segunda opção, ou que não te deem ou não te dão a oportunidade aonde você congrega.
Existem milhares de púlpitos aí fora. Existem os púlpitos da internet, existem os púlpitos dos trens, existem os púlpitos das calçadas, existem vários púlpitos, existem os púlpitos dos lares. Se você acompanhar a história do nosso Mestre Jesus Cristo, você vai entender que ele pregou mais fora da igreja do que dentro dela. Então eu quero dizer para você que, independente do que estão fazendo contra você ou com você, eu quero dizer para você que a obra que Deus fez na tua vida, Ele vai preparar o lugar e o momento certo para você fazer. Ninguém vai te parar. Ninguém vai te parar. Eu garanto para você que a obra que Deus começou na tua vida, ela vai concluir. E aí, depois de 2 anos, somente, depois da revelação de José para o copeiro, e o copeiro se deu bem pra caramba, e às vezes quando a gente se dá bem, a gente se esquece dos amigos. Porque você tá bem, você vai lembrar de amigo, né? Pra quê? A situação tá tudo dando certo, é o carrão, é a casona, é o passeio. E aí você vai colocando seus amigos de lado porque a vida tá abastada. Você não precisa de fazer mais nada por ninguém, tá tudo bem. E foi isso que o copeiro fez. A vida do copeiro estabilizou. Mas eu quero dizer para você que quando Deus tem plano numa coisa, podem colocar um pano em cima de você para que ninguém veja. Deus é tão poderoso que Ele põe uma lâmpadazinha lá embaixo para que você venha brilhar até debaixo do pano, para que ninguém venha, talvez serem obrigados a te perceber. Deus ele cava um buraco para te tirar dali. Ele faz qualquer coisa para te tirar dali. Ele envia um anjo para abrir a cela. E você vai sair andando pela porta da frente. Você não vai precisar se esconder, não. Você vai sair à vista de todos. E Deus vai te glorificar, vai te honrar. Vai ser uma nova história. Tudo novo. Tudo novo. E José é lembrado pelo copeiro. E o copeiro, ele ousadamente, que era muito terrível você levantar a voz para um soberano, para um rei, ousadamente o copeiro, ele buscando as melhores palavras ali, ele fala: olha faraó, quando eu estava preso, eu posso contar para o senhor uma história. Quando eu estava preso, sucedeu assim, aconteceu isso. Um homem foi lá e trouxe uma revelação para mim, e trouxe uma revelação para o padeiro. E assim como esse homem revelou, assim como aconteceu. E tanto é que eu estou aqui na tua presença falando hoje. Eu vou dar mais uma parada aqui. Você que tem amigos que estão na rua, amigos que têm uma outra vida, ou amigos que estão sofrendo, fala para eles o que acontece na tua igreja. Fala para eles a obra que Deus faz no teu ministério. Fala para eles as grandezas que Deus tem feito na tua vida, na tua casa, para que eles também possam ter esperança, para que eles também venham mudar. Não guarda esse Deus numa caixinha para você não, só para você sair usando e se dando bem, melhorando na presença dos seus amigos. Queiram que eles melhorem também. Leva essa palavra de fé para eles. Deus, Ele é o Deus das nações. Ele não é o Deus de um povo, de uma comunidade, não. Ele é o das nações, Ele é de todo mundo. Você do ministério não ignora o irmão do outro ministério. Nós somos o corpo de Cristo. As igrejas da Ásia eram 7, cada um tinha uma peculiaridade, cada uma era diferente da outra. Cada um tinha uma deficiência, cada um tinha a sua qualidade.
mas todos eram o corpo de Cristo. Para de menosprezar o pequenininho. E o copeiro lembra de José. E Faraó chama esse homem e traga ele na minha presença. E aí a vida de José muda. Precisamos às vezes levar essas palavras de mudança de vida. Essas palavras que, independente da tua circunstância hoje, Deus pode mudar tudo. Por mais que você ache que a sua vida está complexa, que não tem mais jeito, eu ainda falo para você que vai aparecer um copeiro e vai falar de você. Vai aparecer uma pessoa e vai lembrar de você. Vai aparecer alguém e vai te trazer uma saída para todo esse problema que você está passando. Eu quero dizer para você que quando você lembrar desse copeiro, dessa pessoa, de quem que seja que veio estender a mão para você, exalta a Deus, glorifica ao Deus Altíssimo, porque essa pessoa não tão somente foi um instrumento dele para te abençoar. E conta que José foi tirado da prisão. A situação de José era muito terrível para se apresentar na presença de Faraó daquela maneira. Deram um banho em José, fizeram a barba dele, só para você entender o estado que José estava. E colocaram José na presença de Faraó. E Faraó tem um sonho que está me perturbando muito, eu vou contar para você. E Faraó começa a contar aquele sonho. Assim como eu havia contado um pouco antes, das vacas magras que comiam as gordas e das espigas bonitas que as feias comiam. E Faraó relatou esse sonho para José da mesma maneira como eu contei para você aqui ainda há pouco. E José, cheio do Espírito Santo, cheio da graça, cheio da virtude de Deus, a virtude que não é do status, a virtude que não é da quantidade de membros, a virtude não é porque você é ou porque você sabe, é porque a misericórdia de Deus bradou na vida de José, que ele era como nós, como você, como eu, cheio de defeito, cheio de falha, cheio de virtude. E Deus bradou na vida de José, e Deus deu uma revelação para José, e falou: olha, esses 2 sonhos que o Senhor está me contando hoje, Faraó, é o mesmo sonho. As 7 espigas gordas são 7 anos de fartura. As 7 vacas gordas são 7 anos de fartura. As 7 vacas magras e as 7 espigas magras são os anos de sequidão. Então nós vamos passar por 7 anos de fartura e 7 anos de grande fome e seca na terra. E Faraó entra em desespero e ele se alegra com o que ele ouve, mesmo sendo trágico, ele se alegra, porque ele já tinha a visão do que ele poderia fazer. Vou dar mais uma parada aqui. Tem muitas pessoas que precisam de uma palavra para achar o caminho, para ter uma visão, para amplificar os pensamentos dela em relação a alguma tomada de atitude. Então, quando você, homem de Deus, mulher de Deus, você se posiciona, não fala que você, não se menospreze. Você é homem de Deus, é mulher de Deus, é abençoado quando você abre a boca, quando você faz qualquer coisa para Deus. Você ali não está mais falando de você, você está representando a Deus, a Cristo através da tua vida. E José, ele não trazia a glória para ele em nenhum momento. Eu percebi na escritura, quando você começa a ler a história, ele fala, aí Faraó pergunta para ele: olha, você então quer o José aí que revela tudo aí? Ele fala: não, eu revelo porque Deus me revela.
Olha que legal, muito humilde. E tem tanta gente que Deus faz tanta coisa, é tão soberbo, tão arrogante. Pensa que o poder, pensa que a obra de Deus é tua. Você faz, revela, prega, canta e toca. É pela misericórdia do Senhor. Porque é a hora que Deus não põe a mão sobre a vida de ninguém, Deus tira a mão. Se você se engrandecer e pensar que você é melhor que alguém porque você toca as 2 notas ou fala uma palavra melhor do que a minha, pobrezinho de você na presença de Deus. Você vai viver a palavra de Mateus quando você estiver na presença de Deus. Deus vai falar: eu nunca te conheci. Que essa palavra é para quem serve, é para quem está na obra. Se acerta, seja humilde. Não retém o conhecimento para você não. Abre para o teu filho, para a tua filha, para eles te suceder,